Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de que hora encontras a ver este canal. Este é um canal novo, eu chamo-me Edson Domingos, Eddie Wang, e para aqueles que já me conhecem há muito tempo, eu chamo-me Nelinho. Eu sou um jogador profissional de jogos de luta em Angola e eu venho jogando desde os meus 9 anos de idade. Eu já tenho um canal em inglês chamado Damage Scaling e ele é popularmente conhecido internacionalmente e tem pessoas de quase todas as partes do mundo. Mas ainda assim, uma coisa que eu sempre quis fazer é criar um canal em português para todo aquele pessoal que fala português, pessoal dos Palopes, como Portugal, Angola também, Brasil, Moçambique e que mais países falarem português. Eu sei que Cabo Verde uma parte fala. E se vocês são gamers e jogam jogos de luta, então este é o canal para vocês. Eu não vou só explicar Street Fighter V aqui, mas eu vou variando pelo menos um episódio por semana dos jogos atuais, digo do Street Fighter, do Mortal Kombat e claro do Tekken, que são os jogos que eu tenho de momento e eu posso explicar estes jogos a níveis celulares. Mas a ideia deste novo canal é não só falar dos jogos do momento, que é o que todo mundo fora joga, mas eu gostaria de fazer uma viagem ao passado, principalmente porque no meu país nem todo mundo joga Street Fighter V, nem todo mundo joga Mortal Kombat 11 e nem todo mundo joga Tekken 7. Então a ideia seria voltar no passado em algumas versões antigas e ensinar a minha gente ou ao pessoal de língua portuguesa que não tenha acesso a estes jogos atuais em como jogar alguns desses jogos, falar desses jogos como o Street Fighter 2 Champion Edition, que é uma das primeiras versões do Street Fighter que foi muito popular em Angola, como também o Mortal Kombat Trilogy, que em Angola é chamado Mortal Kombat Trilogy, o Tekken Tag 2, o Tekken 6, o Tekken 5 e o Tekken 4 foram jogos super populares em Angola na altura. Então, a um determinado tempo, quando eu tiver com um PC em condições, eu vou arranjar um emulador de PS3 e de PS2, onde eu vou passar a explicar alguns desses jogos antigos. Também teremos aqui Samurai, teremos o novo Samurai ainda não, mas se vocês por acaso gostam do novo Samurai, deixem saber que eu faço os possíveis de pegar o jogo que é para fazer cobertura neste canal, cobertura de conteúdo. Mas hoje eu trago para vocês o Street Fighter V porque é um jogo que algumas pessoas em Angola jogam. Acredito que Portugal tenha fãs de Street Fighter V também e por assim em diante. E hoje eu vou explicar apenas o base e essa coisa de técnica, matchups, fica a vosso critério. Basta deixarem nos comentários o que é que vocês precisam saber exatamente sobre o jogo e eu farei um vídeo sobre tal. Mas hoje, para aquela pessoa que está a começar no Street Fighter V ou que nunca tenha jogado Street Fighter antes, eu vou explicar o base. E o base vai ser os botões. Claro que o Street Fighter é um jogo de 6 botões. Tem soco pequeno, soco médio, soco grande, tem 3 socos, bico pequeno, bico médio, bico grande. Claro que também tem 3 bicos e podem ser executados em qualquer parte do jogo, saltando, baixado. E o jogo também tem especiais, que são comandos específicos que podem ser acedidos com certos movimentos, como o Hadouken, por exemplo, que é baixado, diagonal e depois diagonal de baixo frente e para frente. Se fizer esses 3 códigos extremamente rápido e pressionar um soco, o Ryu faz este poder que vem no ecrã, que é chamado de Hadouken. E também tem o Cat Cat, que é o Tatsumaki, como é chamado universalmente. Em Angola é chamado de Cat Cat. E este é um golpe que permite o Ryu se movimentar e passar projéteis, que é para ativar algumas coisas. E também tem o Oryuken, que é feito frente, baixo, diagonal de soco, e o Ryu vai fazer então o Oryuken. E como existe 3 níveis de força, com soco pequeno, este é a versão mais fraca. Habitualmente ela é invencível contra golpes no chão,
Depois tem a versão média, que é invencível contra golpes aéreos, e a versão grande, que é usada para combos. No jogo existe algo chamado EX ou EX, que são versões melhoradas de todos os golpes especiais que eles fazem. Por exemplo, com a Hadouken, se eu juntar dois botões, o Ryu vai lançar o Sakunetsu Hadouken. Antigamente, no Super Street Fighter 2, isto costumava ser um Hadouken contando que viesse a partir de trás, ou seja, se você pressionar trás e fazer o código do Hadouken, o Ryu iria fazer um Sakunetsu, mas hoje em dia é só pressionar o Hadouken com dois botões, ou seja, o soco pequeno, o soco médio ou o soco médio, o soco combinar dois socos, tanto serve seja o pequeno e o grande, o pequeno médio ou o médio e uma das duas combinações, ou grande e um dos dois botões. Não interessa muito, não diferencia até em velocidade, mas é um Hadouken que conta mais, conta duas vezes, e quando o golpe é defendido, não é desvantajoso, é por acaso mais 2 do que, por exemplo, se ele defendesse, o Ryu estaria a menos 6 frames de vantagem, e o jogo Street Fighter é um jogo que o golpe mais rápido são 3 frames, então estar a menos 6 é muito nesses jogos. Por isso é que essa Hadouken que sai, que pode ser defendido, mas sai extremamente rápido, é safe, ou seja, é seguro porque deixa vantagem no Ryu de 2 frames. Voltando ao início, também existe algo chamado quedas neste jogo, e as quedas são feitas com um soco pequeno e o bico pequeno junto, o mesmo botão. Pode colar para trás, que é para atirar as pessoas para trás, ou para frente, para tirar as pessoas para frente. E as quedas no Street Fighter têm uma peculiaridade, é que tu podes baixar, mas ainda assim vai ser agarrado. E a única forma de esquivar quedas é saltando ou pressionando também os mesmos dois botões no momento em que fores agarrado, que é para fugir quedas. Se não fizeres isso, o personagem não vai fugir às quedas. Bom, isto aqui é praticamente o base, mas tu podes aprofundar isto porque o jogo também tem o que nós chamamos de V-Trigger. E V-Trigger é esta mecânica aqui que permite o Ryu estalar essa barra que estão a ver. E nesta barra os Hadoukens dele recuperam um bocadinho mais rápido, deixam cair, estão eletrizados e são completamente irritantes, e eles fazem um monte de coisas para o Ryu. Isto não é algo que é específico por Ryu, dependente do personagem, cada um tem a sua forma de... tem as suas vantagens ao utilizar o V-Trigger, e cada personagem tem dois V-Triggers e 2 V-Skills. Por exemplo, o Ryu, se colar essa Hadouken com esse V-Trigger, tira a defesa, e depois o Ryu pode ligar certos golpes, enquanto a defesa do oponente estiver desligada. Por exemplo, só que é para mostrar algumas coisas. Também existe no jogo algo que eles chamam Target Combo, e Target Combo vai ser uma série de ligações de botões que permitem fazer algumas coisas. Por exemplo, isto é um Target Combo que é soco médio, soco grande e bico grande, pressionados sequencialmente. Isto uns chamam ligações, porque é como se estivesse a discar um número, uma chamada. Então é chamado de discagem, é um método de discagem que permite ligar esses combos aqui. Chamam-se Target Combos. Alguns personagens têm Target Combos, o Ken tem, o Ryu tem, Ibuki tem, só que é para mencionar alguns. Colin tem. Habitualmente o personagem tem pelo menos um Target Combo, mas há uns que não tem, e há uns que têm muitos Target Combos. Então esta é a base do Street Fighter. Claro que existe também os Supers, que é a animação que estão a ver aqui. Este é feito girando a Hadouken 2 vezes antes de pressionar, e quando feito corretamente o Ryu fará isso, mas vai consumir toda a barra do Critical Art, que é assim que é chamado os Supers nesse jogo, e eles
são os golpes que mais dano fazem no jogo e podem ser cancelados com qualquer coisa. Podem ser cancelados com qualquer coisa e ligam um montante de coisas que é para aumentar o dano. São os golpes que mais danos fazem no jogo. Então, por assim em diante, de maneiras a não fazer esse vídeo extremamente longo, eu vou terminar aqui. Então deixa o teu like, subscreva-te no canal e ativa as notificações, que eu pelo menos uma vez por semana eu vou cobrir um episódio de Street Fighter, um de Mortal Kombat e um de Tekken por agora, mas futuramente eu vou falando de mais jogos conforme o meu usuário desejar. Então muito obrigado pela tua atenção e vejo-te na próxima semana.